Preço sobre lucro, 4 vezes. Dividend yield, 33%. Retorno sobre o capital, 44%. Se você jogar esses três números ali em qualquer screener do Brasil, a Vulcabras vai aparecer como uma das ações mais baratas da bolsa. E eu não vou comprar por esse motivo, tá? Não é porque a empresa seja ruim, spoiler, ela é boa. Mas porque os três números que te fizeram clicar nesse vídeo estão errados. E eu vou te mostrar exatamente o porquê com a conta na tela. Ela caiu ali cerca de 32,12% desde seu topo, em um ano em que o Ibov ali acabou renovando as máximas, tá? E a operação não piorou e a receita ainda cresceu 2 dígitos. Então, se você quer saber o que aconteceu, continue nesse vídeo até o final. Primeiro parte, vou desmontar ali os três números, começando um por um em ordem pelo PL. A Vulcabras reportou 1 bilhão 160 milhões de lucro líquido e agora olha esse outro número, 573 milhões. E se vocês observarem, está escrito ali embaixo lucro societário e lucro recorrente, tá? A diferença ali dá 587 milhões de reais, que veio basicamente metade do lucro reportado não vem de vender tênis, tá? Isso eu tô pegando os últimos 12 meses, não só o desse trimestre. Quando você usa o lucro recorrente, que é os 573 milhões, o PL da Vulcabras não é 4, tá? É 8,1. Continua sendo um múltiplo razoável, mas é o dobro do que aparece ali no Investidor 10, Status Investing ou qualquer outra ferramenta ali que você vai utilizar para estar verificando os números das empresas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O PL histórico médio dela fica ali na casa dos 12 vezes, então a gente teria supostamente um desconto ali de 50%, né? Em relação ao preço-lucro, se a gente considerar 8 ali, não 8,1, mas pequenos detalhes, né? O PL não é tão importante assim. Agora o segundo ponto, dividend yield, tá? De 33%. Esse é o mais perigoso dos três, porque o investidor médio que caça dividendos vai olhar, pô, a empresa pagou um dividend yield ali de 33% ano passado, esse ano ela vai pagar ali uns 20% pelo menos, né? Que isso acaba atraindo bastante, né? Quem investe ali buscando o famoso método Bazin, ou então o método do Barsi, que é o famoso mendigo de dividendos, né? Eu não estou falando do Barsi em si, mas da pessoa que só quer receber dividendos, dividendos e dividendos, e dividendos é o mais importante, né? Então, acaba caindo na armadilha se não fizer uma análise mais detalhada ali da empresa. Não precisa nem ter uma análise tão profunda, mas precisa olhar pelo menos ali os balanços para tentar entender o que de fato aconteceu. Então, a empresa pagou ali 1 bilhão 542 milhões de dividendos sobre um lucro recorrente de 513 milhões, o que dá um payout ali de 269%. Ela distribuiu ali quase 3 vezes o que ela lucrou de fato, né? No mesmo trimestre, ela emitiu ações a 13,75, que coincidentemente foi o preço de fechamento de ontem, né? Que daria ali um 32% de desconto sobre a média de mercado, tá? 43 milhões de ações novas adicionadas no mercado. Para de assistir um pouco e pensa aqui comigo. A empresa pagou o dividendo e pediu o dinheiro de volta, tá? É meio questionável, sendo bem sincero, é meio questionável que na mesma canetada ela distribui o dividendo e pede o dinheiro de volta para você, né? É meio estranho isso, né? Mas vamos dar sequência. No segundo semestre de 2025, ela cortou o dividendo mínimo obrigatório ali do estatuto de 25% para 1%, tá? E até hoje, agosto de 2026, ela não declarou nenhum centavo no ano. Então, dividendos para 2026, por enquanto, zero, tá? Claro que a empresa anunciou ali um programa de recompra de ações para 2028 de cerca de 13% do float, tá? Resultado prático, a empresa saiu ali. Como é que foi feito, né, esse dividendo de 33%? Basicamente, foi uma antecipação fiscal antes da tributação dos dividendos entrar em vigor, né, em 2026. A justificativa tributária é legítima e o CEO acabou explicando isso na call, né? É que, no caso, a gente está analisando o passado da empresa, não os dados desse trimestre.
mas o número é de um retrovisor de um evento que não vai se repetir, tá? A empresa saiu de caixa líquido ali, de 769 milhões de dívida em 12 meses. Então, ela, de zero de dívida, ela passou para 760 milhões de dívidas em um ano, tá? Com a Selic a 14,50, a despesa financeira subiu ali de 3,6 milhões para 22,8 milhões no trimestre, tá? E é exatamente isso que acabou segurando, agora sim, falando do lucro do segundo tri, que deu uma leve queda, mesmo com a receita subindo cerca de 11%. Agora o ROIC tá, a companhia reporta um ROIC de 44,2%, mas ela não está mentindo na definição dela que exclui o ágio, caixa e ativo fiscal diferido na base de capital, dá 44% mesmo. É complicado essa questão. Mas você não compra a base de capital ajustada, você compra a empresa inteira pelo preço de mercado. Fazendo a conta ali com todo o capital investido, patrimônio líquido de 2,5 bilhões, mais dívida de 662 milhões. O ROIC dela, de fato mesmo, verdadeiro, seria de 17,2%, tá? Praticamente 60% abaixo. Ainda assim, a empresa gera valor, tá? Porque o custo de capital dela, o WACC dela, é de 12,5, então ela cria ali basicamente 4,5% de valor em relação ao seu custo de capital. Então, por isso que eu falei, não é uma empresa ruim, tá? É uma empresa boa. Agora, se eu parar o vídeo por aqui, tá? Eu te dei uma impressão errada, porque operacionalmente a empresa é muito boa. 23 trimestres consecutivos de crescimento da receita. 23 trimestres, cara. É muito tempo. É praticamente 6 anos sem tropeçar. Claro que a gente vai pegar ali desde a pandemia, né? E mesmo assim ela passou por ciclo de juros de 14, 2, 6, 10, 13, aí mais recentemente 15%, retração no consumo, expansão no consumo e vai, volta, vai, reabre e fecha. E ainda assim a empresa deu lucros consecutivos, né? A margem EBITDA dela é de 21,4%, no setor ali que a média é 13%, 60%, 70% acima da média do setor. O e-commerce, né, dela cresceu ali 16% só no último trimestre e já representa ali 15% da receita. Aqui eu tenho uma ressalva, tá? É que eu não entendo muito de tênis de corrida, né? Que seria tênis esportivos ali, que é mais o caso da Vulcabras. Mas eu, em particular, não compro um tênis sem ir em uma loja. Porque o meu pé, ele é meio gordo, né? Ele é assim. E normalmente os tênis são assim e assim, né? E o meu, ele abre, né? Como se fosse um pé de pato, assim. Então eu preciso provar o tênis pra ver se funciona comigo, tá? E tecido tem problemas também, então camisetas eu também tenho que testar. Não, acredito que não seja todo mundo que age dessa forma, mas acredito que uma boa parte ainda assim queira ir na loja, né? Não sei. Vamos ver como que o e-commerce vai crescer nos próximos trimestres. Talvez representando ali 30, 40%, tenha um upside bem relevante aí para a Vulcabras. A marca da Olímpicos é forte no Brasil. A verticalização, fábrica própria no Nordeste, P&D, pesquisa e desenvolvimento em Parobé, é uma vantagem real de custo e velocidade das coleções. O tênis com a placa de grafeno foi validado em laboratório de biomecânica da USP, tá? Isso não é uma empresa ruim, é uma empresa boa cujos números foram lidos errados. E agora que ninguém mostra o caixa, a parte mais importante do vídeo. Vamos reconstruir o caixa de 2025 pela ponte de dívida, tá? Ela pagou 1,1 bilhão 542 milhões de dividendos, levantou 582 milhões de aumento de capital e a dívida líquida subiu para 747 milhões. Fecha a conta, sobra o fluxo de caixa livre de aproximadamente 230 milhões. Lucro recorrente, 573 milhões. Caixa que realmente sobrou 230 milhões. Conversão de 40%, 42% ali. Uma empresa saudável converte de 70% a 80% do seu lucro em caixa. Por quê? Capital de giro.
Estoque mais recebíveis somam ali 45% da receita, tá? Cada real ali das vendas novas consome 32 centavos de caixa antes de virar lucro. É um modelo de atacado brasileiro. Você produz, entrega e espera. É por isso que a Vulcabras ganha muito dinheiro, tá? E mesmo assim ela se alavancou. O lucro dela é real, mas é caro em relação ao caixa, tá? A peça mais subestimada de toda a tese, tá? Que é a alíquota efetiva do imposto que a Vulcabras pagou ali em 2025, 7,6%. A alíquota padrão no Brasil é 34% ali. Ela paga 7,6% porque as fábricas ficam no Nordeste e tem incentivo do Sudene, tá? Que gera uma redução ali do IRPJ. Isso dá ali cerca de 165 milhões de reais por ano de lucro que vem de uma decisão de governo. Talvez essa seja o ponto ali mais frágil da tese, porque em uma canetada isso pode mudar. Ou seja, 29% do lucro recorrente da empresa não é vantagem competitiva, é apenas ali por conta de benefícios fiscais, né? E como eu mencionei, uma canetada isso pode acabar. Se você quer levar uma única coisa do vídeo, leve que isso não é um risco hipotético, tá? É um risco datado, tá? Porque ali estamos no meio de uma transição de reforma tributária com IBS e CBS entre 2026 e 2033. E os incentivos regionais acabam estando ali na mesa, né? Visto que o governo quer gastar cada vez mais e precisa recolher cada vez mais impostos. Agora a parte que todo mundo espera, né? Valuation. Fiz um fluxo de caixa descontados ali em termos reais com três cenários. O OC real de 12,5, ancorado na NTNB líquida de 15% de imposto, porque é isso que sobra no seu bolso caso você receba menos de 50 mil reais por mês em dividendos. Cenário pessimista, crescimento real de 0,5%, margem comprimindo e o incentivo fiscal caindo parcialmente. Daria ali um preço justo de R$ 8, tá? Base, crescimento real de 4% ao ano, eu acredito que seja algo ok, com uma margem estável e uma alíquota de imposto em 14%, nos daria ali um preço justo de 15,59. No cenário otimista, um crescimento de 7% real, não acredito muito nisso, a margem expandindo para 18,5%, tá? 24,51 reais. Eu fiz o ponderado entre o base case e o cenário bull case, né, que seria o cenário otimista, onde eu dei 70% de peso para o cenário base, 30% de peso para o cenário otimista. Fazendo a média ponderada, eu chego a um preço justo ali de 18,27. Se eu não me engano, o BTG Pactual dá ali na casa de 20, então eu estou uns 10% mais conservador do que o BTG, que é a única casa que eu acompanho ali de valuation mesmo, porque os caras são bons. Conheci inclusive o Bruno do BTG, que faz parte da equipe de equity do banco, né? O cara é bom. Vendeu a tese de Bradesco quando o Bradesco tava tipo R$ 10 ali após Covid, né? Vendeu no sentido de, tipo, deu uma aula sobre Bradesco pra gente, né? Então, agora, quanto realmente vale, né? O que o preço de hoje está pagando. Eu fiz uma engenharia reversa, né, do DCF, e o mercado está pagando basicamente a 13,75, 2,5% de crescimento real perpétuo com margens estáveis, tá? Isso é uma expectativa modesta, o mercado não está precificando nenhum desastre na empresa, tá? A esses preços atuais, basicamente está comprando uma empresa boa, cíclica, sem prêmio de crescimento. E a armadilha final, né? Ela cresceu ali cerca de 12% ao ano nos últimos 5 anos, mas é claro que a gente veio de um período pós-pandemia, né?
Então, qualquer empresa que você olha nos últimos 5 anos, teoricamente, ela teve que crescer realmente bastante seus resultados, né? Você só não pode projetar isso para o futuro, tá? Agora, os três pontos que realmente importam, tá? Tirem um print aí. Um preço excelente a partir de 11,90, tá? Abaixo de 11,90 ali seria um preço excelente, com 35% de margem de segurança, o que estaria abaixo das mínimas de 52 semanas. Exige algum evento ali, uma recessão de consumo, choque nos juros, notícia ruim sobre o Sudene, né? Ou alguma coisa ali governamental, uma possível reeleição do presidente atual, poderia trazer a empresa ali abaixo dos 11,90, que seria um preço excelente de compra na minha visão, tá? Preço razoável entre 14,60 e 13,70, que é mais ou menos o preço atual ali, que daria ali uns 20 a 25% de margem de segurança, que seria ali um preço de 6,8 a 8 vezes o lucro ali, mais ou menos, tá? Acima de R$ 21 ali seria considerado risco, pelo menos ao meu ver, tá? Não quer dizer que eu vá vender as ações e nem é recomendação de compra ou de venda. É só que estaria precificando o mundo de Bob, né? Onde tudo dá certo para a empresa. Aí, o preço de hoje está dentro da minha zona de preço razoável. Não é um erro grosseiro comprar aqui. É comprar com uma margem de segurança de apenas de 25%, tá? Por que eu estou falando apenas 25%? Porque a Vulcabras é uma empresa cíclica, né? É um consumo cíclico que depende ali da tese de juros, com uma conversão de caixa de 40% independente do incentivo fiscal, tá? Eu, em particular, vou aportar, tá? Porque eu falei que não iria aportar muito. Eu vou aportar um pouquinho, cerca ali de 10% do que eu quero. Hoje eu tenho ali cerca de 1% da carteira em Vulcabras, minha meta é ter cerca de 2% mais ou menos. Com a queda ela veio para 1%, então eu vou aportar ali 0,10% mais ou menos nesses preços atuais, inclusive hoje quando abriu o mercado, tá? Na real o mercado já abriu, né? Dá até para me dar uma olhada aqui a que preço que abriu. O Vulcabras abriu aí a 14,16 mais ou menos, né? Provavelmente por conta do anúncio ali do programa de recompras. Já vou até fazer ao vivo aqui. Deixa eu abrir aqui o Nubank e já vou fazer o aporte enquanto eu gravo o vídeo, tá? Porque 13% de recompra não é desprezível, né? Eu vou comprar ali cerca de 10 ações. Deixa eu pegar aqui a caixinha. Vamos continuar o vídeo enquanto eu vou fazendo o processo aqui. Agora, o retorno esperado, né? De acordo com os cenários. No cenário otimista, tá? No cenário base, a gente tem um crescimento real ali de cerca de 13,5% ao ano, ou seja, IPCA mais 13,5%. Considerando que é um cenário conservador ali, eu acho bem ok, tá? Deixa eu colocar aqui, resgatar. Então, nesse cenário base, seria 13,50. No cenário pessimista, 3% de crescimento real, ou seja, IPCA mais 3, você perderia ali para a NTNB longa, tá? A NTNB está pagando ali cerca de 6,68 sem nenhum risco. Então, minha expectativa realista vai ficar ali entre 10 e 12%. Caso a empresa entregue o cenário otimista, né, a gente estaria falando ali de um retorno de 20%, né, no cenário otimista. E no básico, com conversão de caixa fraca de 9,9%, tá? Então, a expectativa mais realista ali fica na casa de 10 a 12, com um prêmio de 3,5 a 5,5% em relação ao título público. Considerando que é uma small cap de valor, né?
é um retorno bem ok você ter esse spread aí de 4, 5% em relação à NTNB, e é algo bem factível de se entregar, tá? Então, falta só a gente comentar sobre a alocação de capital, né? A nota de 0 a 10 da empresa. Alocação de capital 4,5%. Solidez financeira 7, na nota 7. Rentabilidade 7, crescimento 7. MOT, que seria vantagem competitiva 5,5, tá? Que eu não vejo, a não ser a linha corre, tá? A linha corre pode ser que tenha uma vantagem competitiva um pouco maior, mas se vir em modelos chineses aí, como já aconteceu no passado, poderiam penalizar bastante, né? Apesar do Brasil estar com uma política ali de anti-dumping, poderia acabar penalizando bastante as ações da empresa, tá? A nota para gestão 6,5, totalizando uma média final ali de 6,3, tá? É difícil uma ação no meu crivo passar de 8 ali, 7, 8. Então é uma nota ok, tá? Pra vocês terem noção, Redditor eu tenho uma nota ali de 7,2, tá? Agora, três coisas que a gente tem que ficar de olho, tá? Para os próximos meses, para os próximos anos. Deixa eu só terminar aqui de comprar as ações. Primeiro ponto importante para a gente ficar de olho é o vencimento dos benefícios do Sudene, né? Das notas explicativas do DFP de 2025, VUC 3. Prazo de renovação das licenças da Mizuno e da Under Armour no Brasil, tá? Isso a gente tem que ficar de olho. Gatilhos do plano de ação premiam fluxo de caixa livre por ação ou lucro contábil. A gente tem que ficar de olho nisso para ver se de fato a remuneração dos diretores, da galera C-level, se faz sentido, né? Se está alinhada com o acionista minoritário ou se é apenas para deixar um balanço bonito e ter os incentivos das ações, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, eu acabei de executar aqui a compra, tá? Deixa eu só mostrar para vocês. Comprei ali 10 ações. Não sei se eu vou conseguir mostrar certinho. Há um preço médio de 14,85, né? Não, 14, preço médio 14,8, né? Deixa eu ver aqui o BS. Acho que não vai dar para ver. Ali, ó, 14,8, 10 ações. Que representa ali cerca de 0,10%, tá? Mais ou menos, do meu portfólio atual. Eu quero atingir 2%, então se a ação vier muito abaixo ali, a R$ 12, por exemplo, eu compraria mais 0,3%. E aí, abaixo de 11, 11,50 ali, eu compraria 60%, né? Dobrando a minha posição em Vulcabras. Agora eu quero saber de vocês, tá? 8 vezes o lucro recorrente está caro ou barato para a Vulcabras? Comenta aí embaixo se você é sócio e eu vou estar respondendo aí um por um, tá? Se esse tipo de análise te serve, se inscreva no canal. Todo vídeo aqui é uma empresa dissecada assim do zero, ainda mais agora em temporada de balanço, tá? Isso é mais um conteúdo educacional. Vou dar prioridades a empresas que eu possuo na minha carteira. Hoje, inclusive, saiu ou vai sair ainda de Smart Fit e Klabin, são outras duas ações que eu possuo em carteira. Possivelmente eu vou estar gravando o vídeo mais tarde, tá? Porque agora já é 10h30 da noite. Provavelmente eu vá dormir. Isso é um conteúdo educacional, não é recomendação de investimento. Faça sua própria análise. Um grande abraço e até o próximo vídeo.